Dando prosseguimento ao nosso evento, teremos agora o terceiro painel, intitulado Limites Constitucionais da Negociação Coletiva. Compondo a nossa mesa, temos as presenças do Dr. Renato Franco Correia da Costa. Dr. Renato Franco, inicialmente estava previsto a presença do Dr. Magno Cibas Apostólico, mas houve um problema de saúde. Dr. Magno, infelizmente, não pôde comparecer, mas temos a sorte de termos uma substituição à altura com a presença do Dr. Renato da Costa. Também compõe a mesa deste painel o Dr. Marcelo Mauad, e que será coordenado pelo excelentíssimo juiz-presidente da Matra 15, Dr. Alessandro Tristão, que assume a palavra. Prezados congressistas, ilustríssimos palestrantes, sejam todos bem-vindos. Minhas saudações iniciais e uma boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o honroso convite que recebi da comissão organizadora para estar aqui nessa tarde, nesse terceiro painel, e apresentar palestrantes do naipe do Dr. Marcelo Mauad e do Dr. Renato Franco Correia da Costa. Nesse contexto, agradeço a cada um dos integrantes da comissão organizadora e o faço na pessoa do presidente da comissão, o desembargador Samuel Hugo Lima. Agradeço a oportunidade que tem sempre sido concedida à Matra 15 de participar desses eventos do tribunal. Até porque é sempre importante dizer que esse espaço reservado à Matra 15 prestigia não só a sua diretoria, mas todos os magistrados que integram o quadro da associação. Pois bem, fui incumbido dessa honrosa tarefa de apresentar esse terceiro painel, que tem por tema os limites constitucionais da negociação coletiva. A Constituição Federal trata da negociação coletiva em diversos dispositivos. No artigo 7º, temos os incisos 6º, 13, 14, 26. No artigo 8º, o inciso 6º. No parágrafo 114 da Constituição Federal, que trata da competência da Justiça do Trabalho, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. E uma leitura atenta desses dispositivos indica claramente que a negociação coletiva prevista pelo Constituinte não é ampla. É uma negociação coletiva que tem limites. E surgem, basicamente ou inicialmente, dois aspectos. Em relação aos partícipes dessa negociação, de um lado, o sindicato de empregados, e de outro, o sindicato patronal na convenção coletiva, inclusive a empresa no acordo coletivo. Mas o segundo aspecto, que me parece o ponto nevrálgico dessa tarde, diz respeito exatamente a esses limites. Embora o Constituinte tenha feito menção às situações específicas de negociação, inclusive redução salarial, compensação da jornada de trabalho, existem muitas dúvidas, existem muitas controvérsias. E é por isso que a comissão organizadora, mantendo a tradição de congressos anteriores, para além do debate acadêmico, traz pessoas inseridas na linha de frente dessa negociação. O Dr. Marcelo Mauad, o Dr. Renato Franco Correia da Costa, lidam com a negociação, inclusive em seu aspecto prático. E, com certeza, vão nos trazer informações e experiências que enriquecerão muito esse debate. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para o nosso primeiro palestrante, o Dr. Marcelo Mauad, mas antes vou fazer aqui a devida apresentação. O Dr. Marcelo é advogado, mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo, é professor titular de Direito do Trabalho e atualmente foi reconduzido ao cargo de diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. É professor do curso de pós-graduação da Universidade Federal de Uberlândia, professor do curso de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é assessor jurídico do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC desde 1990. É assessor jurídico da Unisol Brasil desde 1997, atuante nas áreas cooperativista e de economia solidária. É membro da de comissões examinadoras do projeto da nova Lei de Recuperação Judicial e Extrajudicial e Falências de Empresas, representando
a Central Única dos Trabalhadores, CUT, e Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Dr. Marcelo Mauad, o senhor tem a palavra. Senhoras e senhores, boa tarde. Eu gostaria de fazer aqui um agradecimento especial à organização deste evento, pelo convite que me foi formulado. Gostaria de agradecer ao nosso presidente dos trabalhos dessa tarde, doutor Alessandro Tristão, meu companheiro aqui de mesa, debatedor, palestrante, doutor Renato Franco. Um agradecimento especial a doutora Ana Paula Pellegrina Lockman, com quem eu conversei algumas vezes e que foi muito gentil no convite, na proposta, para que eu viesse contribuir aqui com os debates deste que talvez seja um dos principais, aliás, certamente é, um dos principais congressos científicos do direito do trabalho que nós temos no país. E, por essa razão, então, eu declino aqui a vocês a minha satisfação. Sinto-me realmente honrado por estar participando deste evento. Cumprimentar alguns amigos, o doutor Eduardo Imar, que está aqui, querido amigo daqui de Sorocaba, um advogado reconhecido, é sempre um prazer estar com você, viu, Imar? Bom, o tema que nos foi colocado é o da debate, limites constitucionais das negociações coletivas. É realmente um tema extremamente difícil para ser abordado, porque, não obstante os muitos anos em que a negociação ocorre no Brasil, o fato é que, até hoje, é difícil identificar quais são esses limites, porque a jurisprudência, sobretudo a jurisprudência dos nossos tribunais, ao reapreciarem a validade de acordos e convenções, com muita frequência acontece de anular acordos, cláusulas, por diferentes motivos, e isso, portanto, torna esse procedimento algo realmente de difícil compreensão, não é? Conforme nós tentaremos aqui transmitir a vocês. Eu parto de uma constatação, todo mundo aqui sabe disso. Eu coloquei uma formulinha, não tenho muita familiaridade com os recursos, então o meu sistema aqui é pouco dinâmico, né? As lâminas são as antigas lâminas de transparência, eu só fiz uma adaptação disso para o computador, mas não mais do que isso. Mas dá para identificar ali que, em relação ao trabalhador, os interesses são distintos, trabalhador e empresa, e todo mundo sabe disso, né? O trabalhador quer sempre mais salário e menos trabalho. A empresa, por sua vez, quer sempre mais trabalho e menos salário. Então, por óbvio, surge daí um conflito. E por se tratar de um grande número de trabalhadores, que se reúnem, no caso brasileiro, em categorias, e essas categorias são representadas pelos seus sindicatos, naturalmente que surge daí, aflora um conflito de natureza coletiva, não é? Voltemos à lâmina. O conflito coletivo se instaura e ele tem condição de ser resolvido pela negociação coletiva, tanto mais seja o poder de fogo que este sindicato profissional, que estes trabalhadores tenham nas suas reivindicações. Então, eu faço aqui um destaque que eu entendo que é absolutamente essencial e que diz respeito a uma questão de poder relacionado ao direito de greve. Não há negociação coletiva se não houver direito de greve do trabalhador. Agora mesmo nós estamos assistindo um grande número de greves que estão acontecendo no país, porque, naturalmente, os trabalhadores identificaram na proximidade com a Copa do Mundo um momento interessante para exercer essa pressão sobre os empregadores. E a greve tem sido utilizada. Hoje mesmo, eu tenho a esperança de voltar para São Paulo e de chegar em casa. E nós vamos enfrentar, eu e o motorista, que muito gentilmente me acompanhou, aliás, eu é que o acompanhei,
o Daniel, nós vamos enfrentar os reflexos e as consequências da greve dos metroviários de São Paulo. E aí surge o debate em relação às greves. As greves são assim mesmo, gente. As greves trazem prejuízo para as empresas e greves em áreas de atividades essenciais, infelizmente, também trazem graves prejuízos à sociedade, né? Quanto melhor for o instrumento de solução de conflitos coletivos de trabalho que nós tivermos no país, menor a possibilidade da greve. Quanto mais deficiente o sistema de relações coletivas e de solução de conflitos, maiores os conflitos e as greves que vão eclodir no país. Pois nós temos aí, ao longo dos últimos 70 anos, nós, como sociedade brasileira, empresas, trabalhadores, de maneira geral, nós temos feito apostas. E a nossa principal aposta está na solução de conflitos individuais. E temos instituições de peso, de grande importância, basicamente voltadas à solução de conflitos individuais. Os conflitos coletivos, bem dizer, são deixados em segundo plano. Agora, eles afloram, eles aparecem, e os nossos instrumentos para solucioná-los são extremamente frágeis, são inadequados, e daí o aparecimento de vamos dizer assim, um maior extremismo, por vezes, na eclosão desses conflitos. Mas vamos seguindo. Voltando às lâminas, então a questão da greve, ela é fundamental. Sem o poder de fazer a greve, não significa que se deva fazer greve sempre. Significa que a empresa deve reconhecer no sindicato e nos seus representados que eles tenham mobilização, poder de fogo para realizar a greve. Se isto acontecer e as empresas se derem conta disto, elas sentam e negociam. Se as empresas identificam no sindicato fragilidade, pouco poder de fogo e pouco poder de realizar a greve, elas praticamente não negociam, elas vão enrolar. Voltando. Outra questão importante, nós falamos do conflito. Agora, o conflito não é um fim em si mesmo, e também aí nós temos identificado alguns abusos, nitidamente. O conflito instaura-se, o poder de fogo existe, as partes sentam à mesa, uma temendo a outra, naturalmente, estabelecem os seus limites e devem necessariamente buscar a solução do conflito pela via do consenso, pela via da negociação, da aproximação das propostas, como se faz em todo mundo civilizado, né? Além disso, portanto, nós temos a superação do conflito pelo consenso, e para que isto possa acontecer de uma maneira correta e adequada, já que isso acontece permanentemente, frequentemente, periodicamente as partes vão sentar à mesa para resolver os seus conflitos, as suas dificuldades, é necessário que haja uma ética negocial, é necessário também que haja um espírito de negociação das partes, por parte delas. Ou seja, o sindicato sabe que tem o poder de fogo, tem o poder de fazer a greve, tem as suas reivindicações, mas essas reivindicações devem ser razoáveis, devem ser ponderáveis, e ele deve se dispor a sentar e dispor também a encontrar uma solução de consenso com as empresas. Isso sim é um processo democrático, adequado, de negociações coletivas, que normalmente, no curso do tempo, no curso dos anos, com uma aproximação natural que acabará por acontecer entre os próprios negociadores, entre as próprias partes, isso vai elevar o nível das negociações e daí a eficácia maior do próprio resultado delas. E vamos à frente, mais uma lâmina. Tade. Muito bem. Uma vez mais, voltando, importância das negociações coletivas na visão da OIT. Nós temos um modelo brasileiro, é um modelo, já falei e reafirmo, que aposta muito na solução dos conflitos individuais. Daí porque nós temos instituições como a Justiça do Trabalho, cuja estrutura, toda ela construída, erigida, basicamente para atender conflitos individuais. Os conflitos coletivos existem, naturalmente,
mas o nosso sistema não aposta, não desenvolve ferramentas adequadas e eficazes para resolver esses conflitos coletivos. Então, voltando, eu fui, naturalmente, a OIT é sempre uma referência para todos nós, não é? Eu fui à OIT e peguei lá uma expressão, um trecho da Laís Abramo, que é, como todo mundo sabe, diretora aqui da OIT no Brasil, e ela diz mais ou menos o seguinte: a liberdade sindical e a negociação coletiva são parte dos princípios e direitos fundamentais no trabalho, segundo a declaração adotada pela Organização Internacional do Trabalho em 1998. E aqui eu destaco: são elementos centrais e constitutivos da agenda do trabalho decente e direitos que só podem desenvolver-se plenamente em um sistema democrático, no qual as liberdades políticas e civis sejam respeitadas. Curioso, né? Os valores que estão sendo mencionados aqui, está falando de liberdade sindical, está falando de sistema democrático, trabalho decente, e a negociação coletiva como instrumento, segundo a OIT, o mais adequado e eficaz para resolver os conflitos. Modelo brasileiro de normas trabalhistas. No Brasil prevalece o modelo legislado de regulação trabalhista, com ênfase no direito individual do trabalho. Nós temos a CLT, com mais de 900 artigos, além dela, uma vasta legislação complementar, e, como todo mundo aqui sabe, o foco e o enfoque é justamente a solução de conflitos individuais. Voltando à lâmina. Há um nítido desprestígio à negociação coletiva. A negociação coletiva no Brasil, com raras e honrosas exceções, de maneira geral, ela não é bem vista, sobretudo nos tribunais, né? Infelizmente. Eu tenho até alguns amigos que são juízes que chegam a dizer que detestam direito coletivo. Eu detesto, não gosto de direito coletivo, e quando vem alguma coisa de direito coletivo na minha mão, eu tremo de medo, porque eu não gosto de mexer com aquilo. Eu já sei que eu vou sofrer, né? Como se isso fosse uma vantagem. Acaba que isso reflete no dia a dia. Nós temos uma certa fragilidade, justamente, na jurisprudência que envolve direito coletivo. Vamos a mais uma lâmina. Aqui, sim. Olha que interessante, ex-ministro do TST, há um tempo atrás, no ano retrasado, 2012, enquanto presidia a corte, acho que foi uma entrevista dele, ele disse mais ou menos isso: não é possível uma legislação que seja tão intensamente intervencionista nas relações de trabalho. A CLT tem 900 artigos, a maioria das legislações dos países tem menos de 100. E aí ele acrescenta: é preciso abrir espaço de negociação entre empregado e empregador. Como figura de retórica, todo mundo sabe que a melhor maneira de solucionar o conflito é através das tratativas do diálogo que se estabelece entre o trabalhador e a empresa. Eles procuram chegar a uma composição e resolver os seus problemas. Isso acontece o tempo todo na Justiça do Trabalho, com a mediação de um juiz, né, que procura incentivar, e a lei impõe que o juiz incentive o acordo, o ajuste. No plano coletivo, o que a gente percebe é exatamente o contrário. Essa legislação extremamente vasta e ampla, e o excesso de proteção, por vezes, pode levar, inclusive, à desproteção, essa legislação se impõe e, com isso, há um esvaziamento das negociações coletivas. Adiante uma lâmina. O antigo problema. Há um antigo problema entre nós que eu acho que é importante nós posicionarmos aqui, sob pena de cometermos um erro grave. Nós sabemos que temos um sistema sindical complicado, cheio de problemas, né? Vejam, nós até hoje não ratificamos a Convenção 87 da OIT, perdemos duas grandes oportunidades para isso, houve outras, mas pelo menos essas duas, por ocasião da Constituição de 46, quando a nossa CLT, ainda jovem, tinha 3 anos de idade, não é? E ali perdemos, talvez, a principal oportunidade, porque não estava ainda inserida e arraigada a uma cultura, como acontece hoje, depois de 70 anos, né?
E perdemos a oportunidade com a Constituição de 1988, o artigo 8º da Constituição, lá no caput, diz, é livre a organização sindical. Se tivesse parado aí, teria resolvido o problema. É livre a organização sindical. Estaria instituída definitivamente no Brasil a liberdade sindical. Não foi o que aconteceu. Colocamos uma vírgula e veio observado o seguinte. E aí, o momento seguinte, a exceção do inciso 1, que reforça a liberdade, proibindo intervenção e interferência, os demais incisos, ou a maioria dos demais incisos, acaba por manter intacto o sistema anterior, né? O sistema anterior da era Vargas, com unicidade de categoria, sistema confederativo, contribuições compulsórias, e isso acabou por trazer uma dificuldade para nós. Nós mantivemos, uma vez mais, intacto o modelo sindical anterior. O modelo sindical que foi forjado, e todo mundo sabe, foi forjado para manter ou posicionar os sindicatos, no passado, sob o controle do Estado e recebendo benesses do Estado. Bom, isso se inseriu tão fortemente na cultura do nosso sistema de relações trabalhistas que hoje está muito difícil de modificar. Mas tem trazido enormes dificuldades. Nós estamos com mais de 24 mil sindicatos no Brasil, né? E uma boa parte destes sindicatos, eu diria uma boa parte, porque isso veio crescendo ao longo do tempo. Um grande número nós temos de sindicatos, não é a maioria, mas um grande número de sindicatos representativos, categorias importantes, que estão celebrando negociações, estão procurando resolver os seus problemas. É uma minoria, mas é uma minoria importante. É uma minoria de alguns milhares de sindicatos. Por outro lado, nós temos uma maioria de sindicatos no Brasil, ainda é uma maioria, de sindicatos pequenos, frágeis, sindicatos, é possível dizer, todo mundo sabe, né, é uma realidade, uma maioria de sindicatos cujos dirigentes não primam bem pela autenticidade, enfrentam problemas, não são muito respeitados, um pequeno número de sindicalizados, eleições também não muito democráticas, sindicatos que sobrevivem da contribuição compulsória. Esses sindicatos, nos processos de negociação, realmente ficam fragilizados e, em função disso, não há um respeito, um reconhecimento, sobretudo por parte das instituições, destas negociações coletivas realizadas por estes sindicatos frágeis, né? Por essa ala frágil do sindicalismo brasileiro. Isso chega aos tribunais, os tribunais examinam as cláusulas, os instrumentos normativos, e temos visto como consequência a decretação de invalidade, né, a negação à validade das normas que são estabelecidas por este grupo frágil de sindicatos. Qual é o problema aí? O problema é que os tribunais, quando estabelecem a sua jurisprudência, e, sobretudo, o Tribunal Superior do Trabalho, ao fixar as suas súmulas, ele ele normalmente adota o direito sumular pela esmagadora maioria das decisões que chegam. Ora, o que chega nos tribunais são os problemas. Todo mundo sabe. O juiz se depara o tempo todo com os problemas, não é? Um juiz da área de família se depara o tempo todo com problemas entre casais. Um juiz da área criminal se depara o tempo todo com os criminosos. O juiz da área do trabalho, ele normalmente se depara com empresas que não respeitam os direitos, mas não dá para dizer que sejam todas as empresas. E se depara com problemas nos acordos coletivos, nas convenções coletivas, defeituosas, que denotam ali uma forte subserviência do sindicato à empresa, e com isso adota-se, bem dizer, uma espécie de generalização, e aí passamos a ter uma jurisprudência que nega, bem dizer, é possível dizer isso, nega quase que totalmente o poder que os sindicatos têm de celebrar a negociação coletiva, não é? Por quê? Porque os acordos que são exitosos,
normalmente não chegam. Ou, quando chegam, não se questiona a validade jurídica da norma, né? O que, quando se questiona a validade jurídica da norma, aquilo chama a atenção de tal maneira que as discussões passam a ser em torno do problema de sempre. Fragilidade do sistema sindical, os sindicatos são muito fracos, e, de fato, existem sindicatos fracos, mas não são todos. Há uma parcela importante do sindicalismo brasileiro que tem força e poder de negociação. E essa parcela não tem sido, a meu juízo, com todo respeito a outras opiniões, não tem sido bem reconhecida pelos nossos tribunais. Vamos voltar? Bom, também perdemos uma terceira oportunidade, que foi a reforma sindical, né? Há 4, 5 anos atrás, uma intensa negociação que se estabeleceu entre os interessados. O fórum se deu no âmbito do Ministério do Trabalho, representantes dos empregadores, dos trabalhadores, enfim, no final uma proposta com mais de 200 artigos, imaginem vocês, que acabou não gerando frutos. Portanto, temos aí 3 oportunidades e mantivemos, bem dizer, intacto o sistema sindical brasileiro. Mais uma. Bom, aqui eu já falei, as bases do modelo sindical estão aí, a unicidade sindical, base territorial mínima, conceito de categoria, e é curiosíssimo isso, né? O mundo inteiro buscando a unificação das forças dos sindicatos e tudo mais, e no Brasil, cada vez mais, os tribunais se firmando, ou firmando uma jurisprudência, no sentido de que os grupos mais específicos podem constituir e se desmembrar e formar novos sindicatos. Então, nós temos cada vez mais aumentando o número de sindicatos. Eu falei mais de 24 mil, na fila de espera deve ter uns 4 mil sindicatos para serem reconhecidos. E a jurisprudência afiançando tudo isso. Sindicatos cada vez menores e cada vez menos representativos. Difícil. Contribuição sindical compulsória, que é quem banca, bem dizer, o modelo sindical brasileiro, o sistema confederativo vertical, fechado, que não permite, à exceção das centrais sindicais, que surgiram meio que às cotoveladas para conquistar um espaço, né? E foi muito difícil para conquistar esse espaço, mas, enfim, está aí o modelo confederativo. E as soluções de conflitos, no caso brasileiro, essa solução está centrada fortemente nas mãos do Estado, no caso dos conflitos coletivos, com os dissídios coletivos. Bom, consequências estão aí, né? Acabei de mencionar, reafirmo, há um número considerável de sindicatos fortes e representativos, categorias numerosas com real poder de pressão. Dou aqui alguns exemplos. Trabalhadores de indústrias, metalúrgicos, químicos, etc. Trabalhadores de setor público. Alguém aqui tem dúvida do poder de fogo que os trabalhadores do setor público têm para pressionar e obter os seus ganhos? São muito bem organizados, precisam da tutela do Estado para obter as suas reivindicações? A prova está aí, não precisam. Tem força suficiente para conquistar os seus ganhos. Não sempre, mas vão insistindo. Agora há pouco mesmo, a greve dos professores do município de São Paulo obtiveram uma aceitação de grande parte das suas reivindicações depois de mais de 40 dias de paralisação. Voltando. Então, trabalhadores do setor público, bancários, transportes, têm um poder de fogo muito forte mesmo, né? E, por outro lado, milhares de sindicatos frágeis. E esses 2 modelos distintos convivem o tempo todo e os conflitos relacionados a eles chegam aos tribunais. O que acontece nos tribunais? Os tribunais normalmente, há exceções, mas normalmente consideram todos os sindicatos como frágeis, como sindicatos de nenhuma representatividade, e acabam por desconsiderar os acordos, os instrumentos que são celebrados por eles. E daí trazendo uma série de dificuldades, eu vou citar um exemplo aqui daqui a pouco, uma série de dificuldades para a própria atuação dessas organizações. Bom, insegurança jurídica é a principal consequência disso, né? Na hora de se sentar para negociar, isso é o tempo todo discutido na mesa de negociação. É muito comum isso. Tudo que se vai discutir em termos de reivindicações é levado em conta como que o tribunal vai encarar aquela cláusula, aquelas palavras que são colocadas. Tamanha insegurança jurídica que se vive hoje nesse ambiente.
As empresas se sentem, é preciso dizer isso, se sentem muito inseguras para conceder qualquer coisa que seja. E isso, meus amigos, tem dificultado enormemente o processo de negociação. As decisões oscilam, por vezes ratificam as condições ajustadas nos acordos e convenções, e em outras anulando o conteúdo dessas normas coletivas. E, às vezes, com argumentos díspares, né? Contraditórios até. Adiante. Bom, alguns exemplos. De um lado, a rigidez legal. Observe a orientação jurisprudencial número 31 do SDC, da SDC do TST. Aspas. Não é possível a prevalência de acordo sobre legislação vigente quando ele é menos benéfico do que a própria lei, porquanto o caráter imperativo dessa norma restringe o campo de atuação da vontade das partes. Então, se o tribunal entende que aquilo que foi ajustado seria prejudicial ao trabalhador, ele imediatamente decreta a invalidade da norma. Mas será que o tribunal tem realmente a plena consciência e sabe dizer que aquilo é negativo para o trabalhador? Eu vou dar um exemplo para vocês. A redução do intervalo intrajornada. Redução do intervalo intrajornada. Tem uma súmula sobre ela, súmula 477. O Tribunal Superior do Trabalho já veio e disse: qualquer tipo de redução do intervalo intrajornada não tem validade jurídica, tem que pagar hora extra. Agora, e se isso interessar ao trabalhador? Alguns de vocês podem pensar, mas como que isso pode interessar ao trabalhador? Eu dou um exemplo. Os trabalhadores que prestam serviço em sistemas de turno noturno, ele tem que fazer o intervalo por volta de 2 horas da manhã. Então, ele prefere fazer um intervalo mais curto, porque a refeição é mais rápida nesse momento, voltar ao trabalho e sair meia hora mais cedo. E aí o sindicato recebe o tempo todo abaixo-assinado por parte dos trabalhadores, porque os trabalhadores querem reduzir em meia hora o intervalo. Porque eles não querem ficar parados no meio da madrugada, de 2h30 até as 3 horas da manhã, jogando bola ou parados, sem fazer nada. Eles fazem a refeição deles, e o turno da noite não costuma ser o maior turno, é um turno menor. Então, muitas vezes, a empresa consegue atender ali naquela refeição rápida a todos. Rapidamente, eles voltam para o trabalho, terminam e vão embora para casa, vão embora mais cedo. Então, lá nos sindicatos metalúrgicos, nós recebemos abaixo-assinado o tempo todo. Quando a gente senta para negociar com a empresa, ela coloca a súmula 477 na mesa. Ah, mas o tribunal vai entender isso como uma modificação em pégios, flexibilização em pégios, vai anular e vai mandar eu pagar hora extra. Então, eu não posso conceder o que vocês estão pedindo. Aí ficamos nessa briga. Agora, mais recentemente, há uns anos atrás, conseguiu-se inserir lá o parágrafo 3º, no artigo 71, atribuindo, olhem vocês, retirando essa atribuição da mão do sindicato e colocando na mão do Ministério do Trabalho. Se o Ministério do Trabalho topar, pode. Se o Ministério do Trabalho não topar, não pode. Quer dizer, o sindicato que representa esses trabalhadores não tem a condição de realmente representá-los e realizar uma negociação coletiva e satisfazer o seu maior interesse. Tem que colocar isso na mão do Estado, mais uma vez. Então, realmente, há um desestímulo frequente à negociação coletiva no país. Voltemos. Bom, outro exemplo aqui de rigidez, né, das leis trabalhistas, é um julgado que eu peguei, horas in itinere, e aqui faço apenas um destaque, em parte, a partir de um determinado ponto. Não se pode inferir, a propósito da regra contida no artigo 7º, inciso 26, autonomia privada coletiva, reconhecimento de acordos e convenções. Está na Constituição. Que qualquer direito trabalhista possa ser objeto de negociação coletiva. Pois, fosse essa a intenção do legislador constituinte, teria sido adotada norma genérica de flexibilização, sem a especificação de quais direitos, etc., etc. Então, uma vez mais, os tribunais reforçando a maior rigidez e o espaço reduzido para as negociações coletivas. Mais uma, por favor. Aqui, o contrário, para sinalizar que a jurisprudência oscila, não é? A orientação jurisprudencial transitória, número 73,
Conto rapidamente o que aconteceu, um caso específico que envolveu a nossa categoria. Final dos anos 2000, final dos anos 90, a Volkswagen, dado o momento, 1998, 99, anuncia que vai mandar 3 mil empregados embora. Demissão coletiva no auge da crise, todo mundo se recorda disso, nos anos 90, né? Muita crise. A Volkswagen, então, anuncia que vai mandar 3 mil empregados embora. Os trabalhadores imediatamente decretam a paralisação, fazem a greve, mas, obviamente, a greve não é suficiente para resolver. Tem que sentar, negociar e encontrar saídas. A empresa, então, coloca na mesa de negociação a possibilidade de reduzir salários. O sindicato não admite reduzir salários, né? É uma posição da categoria, uma posição do sindicato. Tem que encontrar uma outra saída que não a de julgar a responsabilidade da crise nas costas do trabalhador. Então, passa-se a tentar formular propostas, pegando a PLR, inserindo parte dos ganhos mensais do trabalhador com PLR, com abono, etc. O grande problema que surge na mesa, a empresa até sinaliza favoravelmente. É possível, tudo bem. Então, parte do salário vai ser pago pela PLR, participação nos lucros, outra parte em abono, isso não tem natureza salarial, gera uma redução substancial nos custos da empresa, dá para a gente aguentar um bom tempo aí. Mas isso tem validade jurídica? A lei 10.101, estabelece que a periodicidade mínima em relação à PLR é de 1 semestre. São 2 prestações por ano. E na mesa de negociação, o que estava em debate seria a possibilidade de se pagar, em função daquele momento de crise, a PLR de maneira mensal. Não é? Bom, o fato é o seguinte, as partes resolveram correr todos os riscos e fizeram um acordo. Obviamente que isso foi questionado na Justiça. Né? Foi questionado até que se chegou, aí nos processos individuais, se chegou ao TST. E o TST, depois de muito trabalho que nós tivemos, para conversar com cada um dos ministros, explicar a gravidade da situação, explicar que é o seguinte, se aquele acordo fosse esvaziado, solapado, decretada, portanto, a sua invalidade, isso comprometeria, de maneira substancial, qualquer processo de negociação coletiva numa área que é muito delicada, que é o setor automotivo, porque trabalha em cima de inovação e de reestruturação o tempo todo. Foi muito difícil esse debate, mas ele aconteceu. E, felizmente, e aqui é preciso dizer, graças à sensibilidade de boa parte dos ministros do TST, abriu-se uma exceção. E aí editou-se essa súmula transitória. Essa súmula transitória, Volkswagen, participação nos lucros e resultados, pagamento mensal, em decorrência de norma coletiva, natureza indenizatória. A despeito da vedação do pagamento em periodicidade inferior a 1 semestre, o semestre civil, ou mais de 2 vezes no ano civil, disposta na lei tal, o parcelamento em prestações mensais da participação nos lucros e resultados de janeiro de 1999 a abril de 2000, fixada em acordo coletivo celebrado entre os sindicatos metalúrgicos e a Volks, não retira a natureza indenizatória da verba, devendo prevalecer a diretriz constitucional que prestigia o artigo 7º, inciso 26 da Constituição, segundo o qual existe no Brasil um reconhecimento de acordos e convenções coletivas, o princípio da autonomia privada coletiva. A pergunta que se faz é por que este entendimento também não pode prevalecer diante de outras questões negociadas por aqueles sindicatos que têm poder de fogo. E esta situação pode ser apurada caso a caso, como foi aqui. Mais uma. Bom, o relator, ministro Lélio Bentes Correia, fez um comentário adiante, enfim, como bem disse o doutor Bedak, o tempo não nos permite descer a detalhes. Vamos adiante, mais uma. Limites condicionais à negociação coletiva. Fiz todas essas introduções, toda essa introdução, melhor dizendo, para chegar a algumas conclusões. Existem, sim, alguns limites, né, estabelecidos na Constituição, mas, certamente, os principais não estão na Constituição, mas estão numa visão mais conservadora, se é que eu posso dizer assim, mais conservadora, sobretudo do TST,
ao examinar as matérias que são submetidas à negociação coletiva. Bom, mas em relação à Constituição, agora adentrando propriamente no tema que nos foi colocado, a Constituição estabelece claramente, contém claramente um espírito democrático com forte viés social, e todo mundo que aqui está sabe perfeitamente disso. A dignidade da pessoa humana está na raiz normativa da Constituição, é talvez o principal preceito da Constituição, no artigo 1º, juntamente com o Estado Democrático de Direito. O artigo 1º fala Estado Democrático de Direito, fala em dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, inaugurando o texto constitucional. Então, é nítido que há um espírito democrático e há um conteúdo de forte inclinação social. Voltando. O trabalho integra o núcleo inexpugnável da Constituição, a expressão muito feliz, por sinal, do nosso querido ministro Maurício Godinho Delgado, recentemente no Congresso da LTR, em que ele fez um apanhado, uma abordagem bastante ampla e também profunda a respeito do papel da Constituição na valorização e na fixação do trabalho como eixo central. Adiante. Direitos fundamentais, nós já falei do artigo 1º, o artigo 3º com os valores da solidariedade, o artigo 5º com igualdade, liberdade associativa, função social da propriedade. A ordem econômica, né, onde se posicionam as empresas, nitidamente na ordem econômica, a realização do trabalho, a produção da riqueza nacional, pois lá na ordem econômica, inaugurando o capítulo, aliás, o título, o artigo 170 estabelece que a ordem econômica está fundada em valores humanos e sociais, reafirma a função social da propriedade. Qual é a propriedade que se identifica dentro do título da ordem econômica? É, sobretudo, a empresa. Sobretudo a empresa, pois esta empresa está submetida ao princípio da sua função social. Defesa do meio ambiente, o que inclui o meio ambiente do trabalho, redução das desigualdades, busca do pleno emprego, ordem social, tudo isso com um eixo muito nítido de prestígio ao espírito democrático e prestígio também aos direitos sociais. Isso está muito claramente assegurado pela Constituição. Bom, a própria Constituição, como eu disse e reafirmo, tem também, lá no artigo 7º, nos direitos sociais, trabalhistas, o inciso 26, que reconhece, e quando a Constituição diz reconhecimento de acordos e convenções, ela está dizendo o quê? Que há um reconhecimento jurídico, há um reconhecimento por parte das instituições da validade jurídica dos acordos e convenções. Portanto, a regra, meus amigos, deve ser a de reconhecer a validade jurídica de acordos e convenções e apenas excepcionalmente, nos casos em que fique muito claro que os direitos trabalhistas foram realmente esvaziados e estes eixos, essa forte inclinação social, esse espírito social da Constituição foi deixado de lado. E não como acontece hoje, que a convenção e o acordo, bem dizer, é colocado como a exceção à sua validade. Adiante. Bom, está aí, o poder de gerar normas coletivas, o princípio da autonomia coletiva, através da negociação. Principal fundamento de validade para os contratos coletivos é o artigo 7º, inciso 26. Mais uma. O princípio da norma mais benéfica, outro limite constitucional, está na Constituição, no artigo 7º, caput, são direitos dos trabalhadores urbanos ou rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Claramente, a Constituição sinaliza que aqueles incisos que ali estão é um rol de direitos e de garantias mínimas, e, portanto, o princípio da norma mais benéfica tem fundamento e lastro constitucional, e é um dos limites. Adiante. Há algumas ressalvas. Quando o legislador constituinte se viu diante da necessidade de estabelecer as ressalvas, ele o fez nitidamente, conforme foi dito há pouco pelo doutor Alessandro, o inciso 6º, o inciso 13º, o inciso 14º, tratando de redução de salário, tratando de matéria de jornada e duração do trabalho, e essa flexibilidade deve acontecer por meio da negociação.
Adiante. Bom, a jurisprudência, nós temos aí, atualmente, esse novo entendimento adotado pelo TST, pela súmula 277, as cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho. A visão atual do TST, mais uma, por favor, Pedro. Mais uma. Mais uma lâmina, aí. A visão atual do TST é que, acho que passou duas, volta uma, por favor, aí. Aqui. A súmula 277, nitidamente, tem como fundamento o princípio do não retrocesso social. O Congresso recebeu o doutor Canotilho aqui na manhã de hoje, não é isso? E ele tem sido um dos maiores, uma das vozes mais expressivas no mundo ao defender o princípio do não retrocesso social. Certamente deve ter falado sobre isso aqui. E a súmula 277 sinaliza nitidamente nesse sentido, a meu juízo, de maneira correta, né? Nós temos que avançar sempre, claro, enfim, e respeitando sempre o conjunto de direitos que já estão assegurados e tentar avançar a partir daí. Então, tem como fundamento, um dos fundamentos, o princípio do não retrocesso social. Além disso, a própria Constituição, a partir da emenda 45, também, a Constituição, a emenda 45 de 2004, ela já sinalizava nesse sentido, né, ao estabelecer, no caso dos dissídios coletivos, que a Justiça do Trabalho deveria decidir os conflitos sempre respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho. Portanto, o que existia previamente deveria ser considerado como ponto de partida para os novos direitos que viessem a ser assegurados. Mas, agora sim, a conclusão, né, dentro do tempo que nos foi estabelecido aí, a conclusão geral, de uma maneira muito apertada, que nós podemos dizer aqui, é esta. Primeiro, a regra geral é a flexibilização em mélios, artigo 7º caput da Constituição, das normas trabalhistas. Nós temos o Estado Democrático de Direito, com forte viés social, etc. Artigo 7º caput, está lá, princípio da norma mais benéfica. Essa é a regra geral para a celebração de acordos e convenções. As normas de ordem pública são outra forte limitação para a realização das negociações coletivas, enfim. E, no que concerne à flexibilização em pégios, atualmente o que existe no Brasil, o que prevalece entre nós, é que isso só pode acontecer nos casos em que a ordem jurídica admite. Mais uma, Pedro. Exemplos de flexibilização em pégios, só nos casos em que a ordem jurídica admite. Constituição, artigo 7º, já falamos, incisos 6, 13 e 14, que tratam de redução de salário e de jornada, duração do trabalho por negociação coletiva. Isso pode acontecer porque a própria norma autoriza. Voltando, um outro exemplo aí na parte de legislação, a Lei 6.019, é possível uma contratação cercada de menos garantias, né? Lei 6.019, trabalho temporário. Mais recentemente, em 2005, trabalho realizado na condição de pessoa jurídica, a Lei 11.196, no seu artigo 129. A jurisprudência também, em alguns momentos, a jurisprudência admite um grau maior de flexibilidade, e, por vezes, até flexibilidade em pégios, e o exemplo é a súmula 331. Com isto, o que eu estou tentando dizer para vocês é o seguinte: o que está em vigor é isso, né? Ou seja, é possível a flexibilização? Sim. Em mélios, sempre, princípio da norma mais benéfica. Em pégios, somente nos casos em que a própria ordem jurídica autoriza, seja a jurisprudência, seja a lei, seja a Constituição. A questão é que nós temos um modelo extremamente rígido, que tem dificultado bastante o processo de negociação. E mesmo nos casos em que envolve a ordem pública ou normas imperativas, mas aquilo é mais benéfico ao trabalhador, temos enfrentado uma certa incompreensão por parte dos tribunais. O resultado de tudo isso é uma insegurança jurídica considerável e, além disto,
um enfraquecimento, a maior fragilidade do processo de negociação coletiva. Muito provavelmente encerrou. Muito obrigado.